E agora, a gente vai fazer outros modelos de texturas para plano de fundo. Então, vamos começar aqui pegando a ferramenta retângulo, fazer aqui um quadrado. Vou girar esse quadrado a 45 graus e ele vai ficar na forma de um losango. Agora é só diminuir. A gente vai fazer aquele processo de multiplicação, né? Você clica aí no elemento, aperta o Ctrl, clica e arrasta para a direita. Cliquei com o botão direito do mouse e soltei. Agora é só dar Ctrl R várias vezes até multiplicar. Então, multipliquei. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo para baixo, descendo. Então, aperta o Ctrl, clica aqui nas figuras, desci, cliquei com o botão direito do mouse e soltei. E agora é multiplicar, dando Ctrl R. Então, a quantidade aqui vai variar, dependendo da quantidade que você precisa para colocar no seu plano de fundo. Selecionei tudo, coloquei aqui uma cor. Já fica esse efeito aqui, e você pode também variar essa forma com outras cores, né? Você pode mesclar aí com 2, 3 cores, por exemplo, fazer o efeito xadrez. Vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui, ó, vou colocar o amarelo e aqui amarelo na posição inversa. Aí, a gente faz o mesmo processo de multiplicação. Vou fazer só alguns aqui para vocês verem. Agora, para baixo. E esse já seria o resultado. Então, dá para fazer a mesma coisa usando, por exemplo, preto e branco, né? Para dar o efeito xadrez. E outra dica também que eu dou é que vocês podem fazer o preenchimento usando o degradê. Então, vou clicar aqui na primeira figura, colocar aqui uma cor mais escura, no caso o azul escuro, e aqui na caixa de edição de preenchimento, vou vir em preenchimento gradiente, vou selecionar a opção elíptico. Aqui onde está o branco, eu vou clicar, venho aqui na caixinha de cor, pego conta-gotas e seleciono o azul mais claro. Então, esse aqui já é um efeito. Então, ele fica aqui, ó, as bordas escuras e no meio claro. Fica tipo um efeito iluminado. Então, aplica esse preenchimento nas outras figuras e a gente pode fazer a multiplicação igual fizemos anteriormente. E esse é o resultado. Então, dá para variar aí, você pode usar o amarelo, o vermelho, com fundo vermelho também fica bem bacana, por exemplo, assim. Vou só alterar aqui, em vez de azul, colocar o vermelho mais claro. Aí, aqui já temos o efeito e faz a mesma coisa. Multiplica todas essas figuras. E o efeito fica bem legal, né? Fica bem diferenciado. Você pode jogar aí no seu plano de fundo para dar o contraste. Vamos aplicar aqui uma cor. Olha só como fica o contraste, né? Então, esse é o resultado. Agora, vamos fazer outro modelo. Deixa eu só agrupar esses aqui, separar aqui pro lado. Pronto. Então, o próximo modelo, ele é um pouquinho mais detalhado, mas é um efeito também que dá para fazer várias coisas, fica bem bacana. Pega aí a elipse, faz aí o círculo. Aqui dentro eu vou fazer um círculo menor, então vou utilizar o Shift, vou clicar aqui, ó, na diagonal, arrasto para o centro, mais ou menos nessa distância. Cliquei com o botão direito do mouse e soltei. Então, isso aqui é simplesmente uma cópia, né? Para quem já conhece o comando, sabe que esses comandos são para fazer cópias. Se você ainda não conseguir, é só fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e ajusta aqui dentro. Agora, a gente vai fazer mais outros círculos. Então, novamente, pego o Shift, clico aqui na diagonal, cliquei, arrastei para o centro,
cliquei com o botão direito do mouse e soltei. E mais uma vez para finalizar. Então, ficou praticamente um alvo, né? Só que esse aqui, eu não fiz o processo, a gente vai fazer um corte aqui nesse círculo maior. Então, seleciona ele, aperta o Shift, seleciona o maior e vem aqui em aparar, pra gente poder fazer o corte. Esse aqui é só excluir. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui vamos aplicar a cor. Então, vou começar aqui com esse tom de azul. Aí você usa vários tons para dar um efeito bacana, né? Então, é só intercalar essas cores. Aqui eu vou fazer mais um círculo aqui em volta. Jogar ele aqui para trás. Aqui eu uso uma cor de tom mais claro. Já tira a cor de contorno. Vou reduzir um pouquinho esse aqui. E vou fazer também, vou fazer aqui outro círculo, nem precisava ter excluído o outro, a gente podia ter deixado, tá? Mas é só colocar aqui novamente, coloco ele aqui pra trás, ó, tá vendo? Tá embaixo de todos. E aí você escolhe novamente uma outra cor. Poderia deixar branco, mas como eu quero só tons de azul, então eu acho que vai ficar melhor assim. Essa parte aqui, ele vai funcionar como uma borda para esse círculo aqui, tá? Esse meio esverdeado. Então, seleciono tudo, agrupo, vou diminuir aqui. E a gente pode trabalhar em duas formas esse desenho. A gente pode aqui, vamos multiplicar dessa forma. Deixa eu ver aqui a distância. Vamos testar assim. Olha só. Da mesma forma que a gente faz o poá. Então, multipliquei várias vezes. Vou centralizar entre o desenho e o outro, da linha de cima. A distância aqui eu vejo mais ou menos o que eu acho que vai ficar ideal. E agora a gente multiplica todos esses aqui para baixo. Então, só dá Ctrl R. E aqui a gente já tem um efeito de plano de fundo. Vou colocar aqui uma cor de fundo para dar o contraste. E a gente vê como é que ficaria. Mas sempre que for aplicar, usa o Power Clip, como eu ensinei no vídeo anterior, para poder ficar certinho dentro do desenho. Olha só, então conforme você muda, já vai dando outro contraste, né? Conforme você vai mudando o tom do teu plano de fundo. E aí, o outro modelo que eu vou ensinar aqui agora, utilizando o mesmo desenho. Deixa eu deixar esse fundo aqui quadrado, que fica melhor pra gente trabalhar. Agora sim, vou colocar aqui dentro, já pra gente começar aqui a partir do cantinho esquerdo. Então, cliquei aqui, apertei o Ctrl. Quando a gente tem vários elementos agrupados, não tem como apertar primeiro o Ctrl e depois arrastar, tá? Primeiro a gente seleciona esse agrupamento aqui, aí você clica, aperta o Ctrl e arrasta para a direita. Então, olha só a posição que eu vou deixar aqui no meu próximo desenho. Apertei o botão direito do mouse e soltei, vou multiplicar. Vou fazer a mesma coisa para baixo, então, ó, vou posicionar ele mais ou menos aqui no meio das figuras da linha de cima. Ctrl R várias vezes. E aqui a gente já tem o próximo efeito. Olha só o efeito que ele dá. Então, aqui tudo vai variar de acordo com a cor que você vai usar, né?
Então, faz os testes para ver as cores que vão destacar. Se você quer mais escuro no centro e as bordas aqui, ó, fiquem mais claras. Dá um efeito bem legal. A outra forma, se você quiser mudar aqui, ó, por exemplo, para dar aquele efeito escama, é só utilizar como a gente usou para fazer o efeito escama no vídeo anterior. Daí você vai fazer assim, ó, um próximo ao outro. E aqui para baixo você centraliza ao meio, dessa forma. Entre um e outro aqui, ó, entre cada figura da linha de cima. Então, seleciona tudo novamente, posiciona. E Ctrl R até multiplicar. E aqui a gente já tem o próximo efeito, que já fica próximo daquele efeito escama. Vou fazer um power clip aqui e vou colocar tudinho dentro aqui do meu quadrado. Então, olha só, a gente já tem aqui dois tipos de textura, né, com variação de cores. Vou colocar tudo em power clip. E assim, gente, dá pra fazer com várias formas geométricas, né? Então, dá pra fazer com triângulo. Vamos fazer só mais um aqui pra gente completar o nosso triângulo. Esse aqui eu vou mudar a cor, só pra gente ter uma variação aqui bacana de cores. Dentro eu vou colocar o preto. Aí a gente tem aqui o xadrez. A outra figura a gente pode fazer assim. Vou utilizar aqui as formas básicas. E aqui dentro das formas básicas a gente tem o triângulo. Só que o nosso triângulo ele fica dessa forma. Então é só girar aqui a 45 graus. Se ajusta a posição dele para que ele fique dessa forma. Vamos tirar isso aqui pro lado. E a gente vai usar ele de duas formas, tá? Uma assim, apontando para baixo, e a outra para cima. Então, é só ali inverter verticalmente e a gente tem esse resultado aqui. Agora é só multiplicar. Aqui a gente precisa fazer o inverso para que fique intercaladas as posições. Então, eu vou tirar esse aqui, como eu já fiz ali. Dá pra usar também daquele jeito lá, mas como eu sempre falo, vai depender de como você quer o efeito e depender do teu projeto aí. Vou completar aqui esse lado. Então, a gente tem assim, ó, esse resultado aqui. Aqui eu já poderia ter colocado as cores que eu vou estar utilizando, só que eu não coloquei. Então, vamos aqui inserir. E vou estar colocando aqui, intercalando, tá? Não, aqui é o escuro. Então, fica dessa forma. Terminei aqui. Vou só multiplicar. Deixa eu só aproximar e fazer novamente, porque se você não der uma
um zoom mais próximo, você não consegue medir aqui a distância certinho. Agora é só dar Ctrl R e aí a gente já tem esse efeito aqui. Fica legal também para fazer cores de tema, por exemplo, temas africanos, né? Eu acho que fica bem legal. Eu não lembro muito bem a ordem das cores que são utilizadas, mas eu creio que ficaria mais ou menos assim. Eu acho que fica bem legal também. É verde. Acho que as cores misturadas, né, ficam bem legais. Vou multiplicar. Agrupo aqui. Deixa eu pegar aqui fazer o power clip aqui nesse quadrado. Só que nele, deixa eu ver se esse marrom fica legal. Eu gosto desse marrom aqui embaixo. Esse, e aí eu gosto de aumentar aqui a porcentagem de preto para ele ficar bem escuro. Coloco aqui dentro do quadrado. Olha só. Eu acho que ficaria mais ou menos isso aqui, o efeito, né? Das cores do tema da África. Mas aqui é só um exemplo, tá? Vocês podem aplicar aí para diversos temas. E aqui tá pronto nossas texturas. Então, dá pra fazer com quadrado, dá pra fazer com ondas, né? Também tem o chevron, zigue-zague. Então, é só vocês utilizar a criatividade para fazer aí várias texturas. Então, já terminei aqui. Espero que vocês tenham curtido esses modelos de textura. Façam aí, pratiquem bastante e até a próxima aula.